Nação Celeste, bora que bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal Raposa News. Bora iniciar a semana por aqui te atualizando sobre tudo envolvendo o maior de Minas, tá? Raposa News, conglomerado do canal Cruzeiro Nostalgia. E hoje, agora, nesse momento, você vai acompanhar uma notícia urgente. Notícia impactante envolvendo Leonardo Jardim no Cruzeiro. Fica aí pra você acompanhar, por aqui você vê, né? Acompanha as principais informações dos principais jornalistas que cobrem o maior de Minas e das principais mídias também. Então, bora já dar play, bora ouvir o Samuel Venâncio, já deixa o like, hype o vídeo e comenta bastante. Bora que tem coisa demais, coisa beça pra te atualizar a partir de agora. O dia, nesta segunda-feira, de trabalhos sendo retomados agora pela manhã, na Toca da Raposa 2, e o Cruzeiro tem 2 dias aí de treino. Teve o domingo de folga, porque os jogadores retornaram logo após a partida diante do Pouso Alegre, chegaram no início da madrugada, foram liberados, e aí aproveitaram o domingo com a família. A retomada então agora pela manhã, amanhã o último treinamento à tarde, depois concentração, porque quarta já tem jogo do Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite, um horário bem legal, hein? Bora lá comprar ingresso, galera. ingresso.cruzeiro.com.br. O Corinthians vem embalado e vem classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, até sofreu bastante. Empatou com a Portuguesa no tempo normal, no Canindé, 1-1, e se classificou nos pênaltis. No final de semana, o Corinthians tem o Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista. Não sei o que vai fazer aí o técnico Dorival Júnior, mas independentemente disso, o Cruzeiro precisa vencer a primeira nesta Série A do Campeonato Brasileiro para começar a ter paz. Depois aí de se classificar em primeiro no Campeonato Mineiro, mais do que obrigação, vencer a primeira da semifinal, mais do que obrigação, e agora o Cruzeiro sendo obrigado a vencer o Corinthians, porque senão vai ficar em uma situação bem complicada. Tudo bem que é início de Campeonato Brasileiro, mas ficar 4 jogos iniciais sem vitória, isso é uma grande preocupação. Então vamos ver o comportamento do time. Na reapresentação de hoje, olho nas situações de Kenny Arroyo e Caio Jorge, jogadores que fizeram tratamento nos últimos dias. O Caio, um desgaste muscular, o Arroyo, um incômodo no joelho. Os jogadores foram preservados do duelo em Pouso Alegre para que possam ter condição para enfrentar a equipe do Corinthians. Vamos aguardar aí notícias ao longo desta segunda-feira na Toca da Raposa 2. Matheus Henrique está de volta, cumpriu suspensão aí, era Campeonato Mineiro. Como eu disse ontem, Cauã Moraes tem tudo para ser liberado do departamento médico e já trabalhar com o grupo neste começo de semana. Vamos acompanhar então todos os detalhes desta reapresentação. Técnico Tite falando de duelo com o Corinthians, e foi muito claro quando perguntado sobre reencontrar o Corinthians. Ele até usou aquele tom de voz que às vezes chama a atenção, de um tom mais alto, falando sobre querer fazer história no Cruzeiro. E claro, tudo passa por ter paz neste momento, e para isso precisa de um bom resultado diante da equipe do Corinthians. O treinador que pode aí ter um time bem forte e contando com os retornos de Caio Jorge e Kenny Arroyo. Isso tem tudo para ser confirmado neste início de semana. De qualquer forma, a gente fica de plantão aí para acompanhar os detalhes desta reapresentação na Toca da Raposa 2. Venda de ingresso, galera, importante. Horário legal, um jogo muito complicado e um Corinthians, como eu disse, que vem bem. Então, quem puder, ingresso.cruzeiro.com.br. Cruzeiro precisa da força do torcedor para melhorar a sua situação em termos de tabela na Série A do Brasileirão. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel Venâncio, e bora mesmo, tá? Porque tem notícia, rapaziada, fresquinha a respeito de Leonardo Jardim. Adroaldo Leal, tá? A apuração dele. Ele que, se você não tá ligado, ele não tá mais na 98, né? Já faz aí um tempinho, desde a virada do ano, está trabalhando na Rádio Fã, que tem como principal apoiador o Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro. O Pedrinho não é sócio nem dono da Rádio Fã, mas ele é o principal apoiador financeiro. E é um cara, consequentemente, muito próximo hoje, né, do Adroaldo Leal. E olha só, o Adroaldo Leal ele cravou a notícia de que Jardim não volta mais pro Cruzeiro. E parece até que houve uma chateação, tá? Pela saída do Jardim, a forma como deu. Bora ouvir.
Bom, e por falar em treinador, por falar no Tite, vou trazer uma informação que foi apurada aí pela Rádio Fã FM em relação ao ex-técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Isso porque o torcedor do Cruzeiro ainda sonha, ainda pede o retorno do Leonardo Jardim. Então, o papo é reto, porque comigo é assim de cruzeirense para cruzeirense. Então, torcedor do Cruzeiro, o Leonardo Jardim não irá retornar para ser técnico do Cruzeiro. Ele pediu para sair aí tem 3 meses e de lá até aqui nada mudou, em absolutamente nada. E um detalhe muito importante que a gente conseguiu apurar foi o seguinte: o Cruzeiro fez de tudo aí para que o Jardim permanecesse. Inclusive, o Cruzeiro propôs aí pro Leonardo Jardim de que ele fosse, né, para a Europa para resolver os seus problemas aí, deixasse a sua comissão técnica trabalhando enquanto ele resolvia nesses problemas pessoais dele lá em Portugal, só que o técnico do Cruzeiro não quis. Então, ele não volta pro Cruzeiro, independentemente aí se o Tite vai continuar no comando ou não. Vamos supor, se o Tite for demitido do Cruzeiro, o Cruzeiro vai atrás de outro treinador, mas eu afirmo para vocês que esse treinador não será o Leonardo Jardim, que inclusive ele vem ao Brasil aí no mês de março para um casamento. Então, fiquem espertos, porque quando o técnico chegar aí no mês de março para esse casamento que ele vai participar, que ele foi convidado aí, e aí vão começar aqueles rumores de que ele estaria no Brasil para poder comandar o Cruzeiro. Isso não existe. Então, da saída até esse exato momento, né, até o dia de hoje, o Leonardo Jardim não mudou em absolutamente nada o seu pensamento e ele não retornaria para comandar o Cruzeiro, entendeu? Papo reto pra vocês aí de cruzeirense pra cruzeirense. Lembrando que todas... Papo retíssimo então, hein, nação? Apuração aí do Adroaldo, trazendo até essa questão importante, hein? De que eu não sabia disso, tá? Houve uma sugestão para que... O Pedrinho sugeriu que a comissão técnica do Jardim ficasse aí esses 2 meses necessários pro Jardim resolver os seus BOs e depois ele voltava, né, para dar andamento ao trabalho. Não foi aceito, ou seja, ruptura, né? É claro que ninguém ficou ali de bico um com o outro, acabou a amizade, não é isso, mas profissionalmente falando, é algo ali pra gente poder destacar, hein? Eu não sabia dessa, comenta se você sabia, não me lembro aí de alguém aqui da mídia mineira tendo trazido essa informação que o Adroaldo trouxe, um jornalista muito competente que a gente confia demais. Pra finalizar o nosso vídeo, né, após aí falar de praticamente, né, esse extermínio de chances dessa volta do Leonardo Jardim, cravando aí o jornalista, né, Adroaldo Leal pelo menos, bora falar de uma coisa importante, Nação Celeste, e que envolve o Matheus Pereira para o próximo jogo do Cruzeiro. Na verdade, é algo que envolve os 2 próximos jogos do Cruzeiro, tá? Matéria do Central da Toca: Cruzeiro tem titular pendurado antes do duelo com o Corinthians pelo Brasileirão. Esse titular é o Matheus Pereira, que tomou o cartão amarelo, né, na rodada contra o Coritiba e na rodada contra o Mirassol. Nesses 2 jogos, ele tomou cartão amarelo e, portanto, se tomar o 3º cartão, fica fora do outro jogo. Ele joga contra o Corinthians. Se tomar cartão amarelo contra o Corinthians, ele simplesmente perde o jogo contra o Flamengo. Corinthians é agora dia 25, na quarta-feira. Confronto com o Flamengo só no dia 11 de março, mas é o próximo jogo do Cruzeiro no Brasileiro. Ou seja, é não amarelar. Porque você pode falar, ah, Gilmar, mas paciência, né? Paciência não. Se você puder não tomar cartão amarelo contra o Corinthians, pode tomar contra o Flamengo, porque depois o Cruzeiro vai ter uma sequência de 4 jogos bem mais acessíveis do que esses 2 agora, Corinthians e Flamengo. Campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro e da Libertadores. É só isso. Então, temos que ter esse cuidado aí. No caso, o Matheus Pereira tem que ter esse cuidado. Fica esse ponto de atenção contra o Corinthians para não amarelar e poder estar livre, né, para viajar para o Rio e jogar no Maracanã pela 5ª rodada contra o Flamengo, 4ª rodada, quarta-feira contra o Corinthians às 20 horas. Fechado, nação? Comenta, quero saber a sua opinião sobre principalmente Leonardo Jardim, tá bom? Opina aí, deixa o like, hype o vídeo, fique com Deus, até a próxima, tamo junto!